Essa é a sua vida. Na sua vida, ou você está tomando atitudes, ou você está sofrendo as consequências das suas atitudes, que vão gerar novas atitudes em cima das consequências. E eu queria fazer meio que uma comparação, como se as nossas atitudes fossem sementes que a gente plantasse. Deixa eu ligar o cronômetro aqui, porque senão eu vou perder. E as nossas atitudes, elas são sementes. Sementes. E as nossas consequências, elas são frutos. As consequências que a gente sofre dessas atitudes são frutos daquilo que a gente mesmo plantou. Então, às vezes a gente para para pensar que se acontece algo na nossa vida que a gente não gosta, será que não existe uma semente para que aquilo acontecesse? Será que o fruto que a gente colhe, bom ou ruim, não é fruto daquilo que nós mesmos plantamos? E eu fico pensando assim sobre a nossa vida cristã. O que a gente tem plantado enquanto cristãos? No livro de João, no capítulo 1, eu acho que a partir do versículo 10, Deus ele diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os céus não o receberam. E eu acho que o resto do versículo diz assim: aqueles que o receberam, ele os deu o poder de ser feitos filhos de Deus. E se alguém puder até ler para mim, por favor. João, capítulo 1, a partir do versículo 10. Levanta aí um corajoso para ler aí para a gente. Isso. Primeiro João. João. Mateus Marcos. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí ele fala o seguinte: quais os que são feitos filhos de Deus? Aqueles que o receberam. Eu tomo esse receber como uma atitude. Ou seja, você percebe que alguém tomou uma atitude de receber a Deus, e o ser filho de Deus é uma consequência de ter recebido a Deus. E veio uma palavra muito forte para mim, assim, que eu até consultei no dicionário, porque eu gosto muito de consultar no dicionário, porque a palavra do homem, ela sempre está subjugada à palavra de Deus. Então, tudo que está escrito no dicionário vai confirmar o que está escrito na Bíblia, porque é a essência. E veio essa palavra que está escrito bem aqui: conversão. Eu não trouxe o dicionário hoje porque eu estava com muito sono, esqueci de pegar, mas no dicionário, se você for ler lá conversão, a essência da conversão é a transformação. Nós somos convertidos, mas será que nós somos transformados? A palavra conversão no dicionário significa transformar-se, mudar de atitude, mudar o jeito de ser para outro jeito de ser. Transformação. Essa aqui é a palavra. Às vezes a gente confunde muito o campo de trabalho de Deus. Sempre que a gente tem um evento de oração, de ministração, que a gente vê uma pessoa chorando, e a gente fala assim: caraca, essa pessoa está recebendo. Mas pensa aí quando alguém ora por você e você chora. O chorar é o objetivo de Deus para a sua vida? Eu queria te dizer que Deus não está aqui para te fazer chorar, muito menos para mexer com as suas emoções. E é aí que está a nossa primeira confusão. A gente confunde o campo de trabalho de Deus. Eu queria te dizer, nessa manhã, na última consagração do ano, que Deus, Ele trabalha no campo da transformação. É diferente. A emoção, o choro, a alegria, o pular, é mera consequência da transformação que Deus faz na gente. O jeito de Deus trabalhar dentro da gente é bem mais profundo, porque Deus, Ele transforma. Deus não toca para te fazer chorar.
E muitas vezes a gente acha que as pessoas que não estão chorando não estão recebendo, que as que estão pulando não estão recebendo. Mais vale você ser transformado por uma palavra do que rios e rios de lágrimas que você chora e chega no seu carro, você enxuga elas e volta a ser do mesmo jeito que você é. E esse é o foco dessa ministração hoje. Eu também estou sendo ministrado, fui e estou sendo ministrado. Bruno, que é meu brother, liguei para ele sabe o tanto que isso tem batido forte na minha vida. E Deus está aqui hoje para nos transformar. Deus, ele veio aqui hoje não só para te fazer chorar, só para te fazer cantar bonitinho, mas ele está aqui para te transformar. E tendo essa comparação que eu coloquei aqui de atitudes e consequências, como que a gente descobre, isso é claro, todo mundo vai saber, como que a gente descobre qual é uma árvore, qual é o fruto de uma árvore? Pelos frutos que ela produz. Ficou meio sem sentido, mas é basicamente isso aí. Você quer descobrir qual árvore que ela é os frutos que ela produz. E quais têm sido os nossos frutos? Às vezes quando a gente fala frutos, a gente pensa muito naquela questão do frutos do Espírito. Essa questão, o Henrique até me perguntou, você vai falar sobre o quê? Eu falei frutos. Ele falou, frutos do Espírito? Aí eu, não. Aí ele, frutos do não sei o quê? Não. Frutos das suas atitudes. Eu queria perguntar para vocês aí, que pelo menos umas 4, 5 pessoas falassem o que tem que ter na vida de um convertido. Fala aí alguém. Primeiro, quando o primeiro fala, todo mundo fala, né? Quebra esse clima. Mudança de mente. Mudança de mente, beleza. Mais uns 4 aí pelo menos. O que tem que ter na vida de um convertido? Consagração. Palmas pela criatividade. Vai, gente, vai. Renúncia. O que mais? Mais um. Fala aí. O que tem que ter na vida de um convertido, Alex? Entrega. Olha só. É isso. Muito bom. Meia palma aí, tá bom. Meia palma foi bom. bom. Consagração, velho. Tenso. Enfim. Eu coloquei alguns pontos aqui. E eu vou comentar eles com vocês rapidinho. Coloquei aqui algumas características de um convertido. Acho que a primeira coisa que tem que ter um convertido, ele tem que ser arrependido. Porque se conversão é transformação, significa que você era uma coisa e agora você é outra. Essa mudança de uma coisa para outra é o seu arrependimento. Se você não se arrepender do seu jeito de agir, de pensar, de falar, você não é convertido. Sinto muito. Eu coloquei outro aqui chamado dependência. A gente tende a achar que só porque nós somos humanos e raciocinamos, que a gente está sempre na frente de tudo, né? Só que o que a gente tem que entender é o seguinte: quando a gente é convertido, a gente vive na dependência de Deus. A gente está seguindo o modelo e os métodos de Jesus. E quando a gente não é convertido, a gente está seguindo os métodos e os modelos do mundo. Não pense que só porque você não é convertido, aí você é independente. Você vive porque não, você está seguindo um modelo mundano. Essa é a única diferença. Um segue um modelo mundano e outro segue um modelo de Cristo. Viver na dependência de Deus. O terceiro é ter um caráter transformado. O Fábio estava até falando uma vez, acho que era no CFA ou no ali, não lembro. A diferença de, acho que era personalidade e caráter, né? Ter um caráter transformado. Esse é um ponto que gera muita confusão na gente, porque a gente pensa, igual muita gente pensa, ele estava falando que as pessoas já nascem com aquele jeito de ser e ela vai ser assim. E aí que entra o ponto que eu falei antes. Deus, ele trabalha na transformação. Se você é realmente convertido, está disposto a ser convertido a Deus, ele transforma o seu caráter. E como transforma? E ter um agir, ou ter as suas obras transformadas. Eu queria falar sobre os frutos que essas 4 coisas aqui geram na nossa vida. Eu achei uma frase muito legal que diz assim:
De 100 homens, um lerá a Bíblia, 99 lerão o cristão. Se você chegar na sua escola, qual é a porcentagem de pessoas da sua sala que lê a Bíblia? 0,1. Qual é a porcentagem de pessoas na sua sala que lê a Bíblia? Agora, pensa. Qual é a porcentagem de pessoas na sua sala que aprendem com o seu exemplo de vida cristã? Será que isso é proveitoso para elas? Porque às vezes a gente fala, mas eu não falo com ninguém, eu fico lá no cantinho. Mas você pode ter certeza que no mínimo, uns 80% a pessoa já passou te observando. E se você for um exemplo de verdade, ela já fez muita coisa que você fez. É engraçado quando você vê que uma pessoa passa a andar com você, ela começa a falar do mesmo jeito que você, ter as mesmas atitudes. Tipo, velho, eu me peguei falando na moralzinha. Véi! Pelo amor de Deus! Decepção. Isso é fato. Aí eu te pergunto, e as pessoas do mundo que não têm exemplo de vida cristã, será que elas podem seguir o seu? Será que elas podem seguir o seu? Será que uma pessoa que está perdida no mundo, presta a se matar, e ela sentar para conversar com você, ela não vai escutar nada do que você está falando, porque ela vai estar chateada. Mas será que ela pode aprender com o seu jeito de ser? E essa frase é muito interessante. Ele fala assim, meu Deus, olha isso, de 100 homens, um lerá a Bíblia e 99 lerão o cristão. As pessoas, elas estão te lendo e aprendendo com você 24 horas por dia. 24 horas por dia. A palavra que você fala com uma pessoa pode decepcionar ela ou pode levantar ela. Pode fazer ela desistir de tudo ou pode fazer ela conquistar tudo. Eu fico imaginando assim os caras tipo Bill Gates, esses caras tipo Steve Jobs. Você sabia que eles podem ter nascido de uma palavra? Às vezes alguém disse assim, cara, eu estou vendo um futuro promissor em você e você vai ser um grande empresário. E o cara acredita nessa palavra, ele abraça essa palavra porque ele estava com o coração aberto. Será que as palavras que a gente tem desferido contra as pessoas têm feito elas crescerem ou não? E o primeiro ponto é o arrependimento. Frutos do arrependimento. O que esse arrependimento ele gera na nossa vida? No livro de Mateus, leia alguém para mim. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Tem que ser de pé, hein, Coralinho? Vai lá. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Deus está dizendo assim, o seguinte nesse versículo. Porventura, tem como você plantar uma coisa e colher outra? Tem como colher um fruto diferente da mesma árvore? E da árvore dos convertidos se colhe arrependimento. Tem como colher arrependimento de você? Deixei no ar essa pergunta. Acho que o primeiro fruto que o arrependimento cristão gera em você é a ausência das velhas práticas. Isso é um ponto que as pessoas têm geralmente muito me questionado, porque é o seguinte, nós somos pecadores. É impossível se você não pecar mais. Então como que eu vou largar as velhas práticas se nós somos pecadores mesmo? Essa frase aqui, nós pecamos, mas não vivemos pecando. Tem um versículo que eu não vou me lembrar agora, mas está escrito na Bíblia assim, que Deus, ele abomina quando a gente coaduna com o pecado. Essa palavra meio assim, sentido, eu vou explicar. O que é coadunar? Coadunar é você maquinar, é você planejar. Essa é a palavra, planejar. Uma coisa, o pecado é um acidente. Você está ali, velho, pequei. E você pede perdão, isso é um acidente. Agora outra coisa é
alguém te faz uma parada e você fala assim, eu vou descontar. Isso é planejar. Isso é planejamento. Isso é planejar com o pecado. Você traz o sentimento do pecado até você, planeja o que você vai fazer com ele, canaliza ele e toma uma atitude errada. Isso que Deus abomina. Isso é abominação para Deus. A ausência das velhas práticas. E como consequência da ausência das velhas práticas, a gente tem a presença de novas práticas. Às vezes eu fico vendo assim, cara, depois que você se converteu, seu jeito de agir, pensar e falar mudou? Você continua do mesmo jeito? Será que a gente realmente se converteu? Será que o nosso jeito foi mudado? E tem um versículo que diz assim, diante da palavra de... Um versículo não, uma frase. Diante da palavra de Deus, todos precisam ceder. A palavra de Deus, ela é assim. A palavra de Deus, não é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. É a verdade. É a verdade inquestionável. Às vezes as pessoas falam assim, mas tudo é relativo. Isso é uma frase engraçada. A palavra de Deus é a verdade inquestionável. Uma vez que a gente fala assim, mas tudo é relativo, tudo é questionável. E o que é o relativismo? É a certeza absoluta de que não existem certezas absolutas. Então o próprio questionamento humano, ele já não tem essa base, mas a palavra de Deus ela tem. E eu acho que um dos frutos do arrependimento é você passar da prioridade a Deus. Ela tem uma frase aqui muito legal que diz assim, o reino de Deus não é meramente feito de lábios e joelhos e serviços. Ele deve estar dentro do seu coração e ocupando o melhor espaço dele. Será que o fazer da obra de Deus, o vir aqui e falar de Deus, o ser um exemplo de Deus fora daquele portão ali, está ocupando o melhor espaço do seu coração? Está ocupando aquilo que você gasta mais esforço fazendo isso? Mais diligência? Você quer fazer isso mesmo de verdade? Você está dando prioridade para o reino de Deus? Essa é a pergunta que eu faço hoje. Será que a gente tem dado prioridade máxima ao reino de Deus, à presença de Deus na nossa vida? Será que a gente tem tomado o evangelho como uma profissão? Que a gente entra dentro da igreja, bate o cartão, sai da igreja, bate o cartão e não é mais cristão? Ou será que a gente tem vivido aquilo como a sua verdade? Eu não estou falando para você dar um murro na cara do seu colega e falar que ele não pode questionar Deus. Eu estou falando que ele pode questionar o Deus que você serve hoje. Mas no dia que o caráter dele, no dia que a base dele falhar, ele vai poder olhar para você e falar assim, cara, esse cara está sempre feliz. A base que ele está firmado não falha. Ou seja, você muito melhor do que você discutir com alguém sobre Jesus, é você ensiná-lo com a sua própria vida. Será que a gente vive o Jesus que a gente prega? Prioridade a Deus. E agora eu vou entrar um pouco nos frutos de um caráter transformado. Essa frase que eu achei muito, muito interessante. Está escrito assim: a maneira de provar a si mesmo e a qualquer um é olhar debaixo da superfície. O que é a superfície? A superfície é aquilo que você vê, aquilo que a gente apresenta. É esse aqui, ó. Esse cara que está de calça, sapatênis, massa. Isso é a superfície. Mas ninguém sabe o que tem dentro da gente. Ninguém tem visto a sua podridão. Você não chega para ninguém, quando você vira amigo de alguém, você fala assim, eu sou mentiroso, eu não gosto de você, essas são as minhas características ruins. Eu raramente, nunca vi ninguém fazer isso. Sabe quando você percebe quando a pessoa é? Quando você enxerga para aquele buraquinho na superfície dela. Aquela vez que você precisava da amizade dela, mas ela não estava lá. Aquela vez que você olha para aquela pessoa e fala assim, cara, calma aí, estuda comigo, mas é da mesma igreja que eu. A escola é uma coisa, na igreja é outra, tem alguma coisa aí. É esse espaço de tempo que mostra quem você realmente é. Porque eu vim aqui e falar que eu não tenho erros, que não sei o que, é muito fácil. Sim, eu tenho erros, eu
tem que mudar, e eu falo demais que essa palavra falou muito comigo. Muito. Mas é isso que Deus quer da gente. Conversão. Deus tem pedido da gente uma verdadeira conversão. Porque muitas vezes a gente tem apresentado algo que a gente não tem vivido. Deus, ele é muito interessante porque ele fala assim: o homem, ele olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. O único lugar onde você vai encontrar as intenções de uma pessoa é no coração, na mente. O único lugar. Às vezes, é muito engraçado essa questão das intenções. Às vezes, se eu chegar no meu melhor amigo e dar um empurrão nele, a minha intenção é, de brincar com ele é meu melhor amigo. Mas se eu chegar numa pessoa na rua e dar um empurrão nela, a intenção vai ser outra. Só que para quem é lá de fora, eu estou empurrando uma pessoa do mesmo jeito. Só que a minha intenção é diferente. E é essa a área que Deus olha da gente. As nossas intenções. Quais têm sido as nossas intenções? Intenções eu falo de vida cristã. O que a gente tem apresentado? Quando você fala, será que você tem convencido as pessoas a aceitar Jesus? Tem uma frase aqui, muitas frases legais, eu acho. A humildade é a marca registrada dos filhos de Deus. A humildade é a marca registrada dos filhos de Deus. Meu Deus. Será que a humildade está presente na nossa vida? Eu acho engraçado o seguinte: é muito comum a gente ver numa igreja hoje a cena de um menino orando para Deus mandar uma menina. Mas eu nunca vi, assim, eu falo que eu nunca vi, porque isso é muito forte. Eu nunca vi alguém falando assim: cara, eu estou orando pela minha liderança. Mesmo sabendo que se você for dependente de Deus, Deus vai arrumar a pessoa certa para você, você ora por isso, mas não ora pela sua liderança. Quantas vezes você tem ajoelhado e falado assim: Deus, abençoa o meu líder. Deus, enche ele da tua presença. É engraçado que às vezes o menino barra menina que você ora, ele pode fazer um monte de coisa, mas aí você ora e fala que Deus está transformando o caráter dele. Mas o teu líder você só sabe julgar. Só sabe falar que ele está errado. Só sabe falar que, o que ele está fazendo? Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. O lado em que você ataca alguém. O lado que você defende, você contra-ataca alguém. Eu te pergunto, como cristãos, cada um lado que ora. Já que a gente ora por isso, ora por aquilo, será que a gente tem orado pelas situações da nossa vida? Será que quando a gente vê um pessoal dividido, um contra um e outro contra o outro, a gente se ajoelha e ora ou a gente entra para um lado? É isso que Deus está trazendo para a gente. Essa frase diz assim: não há nada que revele mais a vida de um cristão do que a sua vida de oração. Isso é muito tenso de se dizer assim, muito intenso na verdade. Porque uma vez minha mãe falou assim: filho, você quer ir para o céu? Aí eu falei: mas é claro. Aí ela falou assim: você sabe que o céu é a eternidade, né? Você tem certeza? Aí eu falei assim: claro. Aí ela falou assim: você sabe que você vai passar o tempo todo lá falando com Deus, né? Eu falei: ué, tá, né? Aí ela falou assim: e como você vai passar o tempo todo falando com Deus se você não consegue passar uma hora de joelho orando? Como? 1 hora terrena, são 60 minutos. 1 hora na tua vida de férias não vai fazer diferença nenhuma. E a gente não consegue, às vezes, passar 60 minutos. Às vezes a gente não consegue nem cantar o mesmo louvor que eles estão louvando aqui. A gente está conversando, está pensando em casa. E é isso que Deus está querendo trazer para a gente hoje. Essa vida que a gente está vivendo aqui, ela é passageira. E ela é a menor parte da sua vida. Um dia ela vai acabar. E Deus vai te perguntar o que você está fazendo com ela. Existe uma situação aqui que eu tive que citar aqui porque isso mostra o caráter da pessoa. A pessoa que ela sente saudade do passado, sem Deus, do passado sem Deus. Acho que um instrumento de
mostrar quem as pessoas são na minha vida foi o Facebook. Seríssimo. Às vezes a gente vê a pessoa que viveu um tempo com Deus, viveu um tempo sem Deus, e agora ela está vivendo nesse tempo com Deus, mas ela sente saudade do tempo que não tinha Deus. Como que isso acontece? Me explica. Assim, é muito intenso falar dessa frase, mas diz assim, que a saudade do passado, ela representa que você está vazio da presença de Deus hoje e que você está tendenciando a viver o seu passado novamente amanhã. Porque aquilo que você sente falta é aquilo que você vai buscar. E se você busca algo que Deus não tem para você, você está vazio de Deus. E logo você vai chegar no que você estava buscando e não vai ser muito bom. E por último eu gostaria de falar dos frutos das nossas obras. O pecado ele tem que ser um acidente. Eu queria mesmo trazer o dicionário, mas se você for ler lá no dicionário, acidente é algo fora da rotina. Uma pessoa não vive de acidentes, porque se ela vivesse de acidentes não seriam acidentes, seria uma rotina dela. Acidente é algo que sai da sua rotina, ele não estava planejado para acontecer, mas aconteceu. E essa frase aqui, acho que foi a frase mais sinistra que apareceu por aqui. A maior vergonha de hoje é que a santidade que pregamos é anulada pelo nosso próprio modo de viver. Às vezes, a gente tem pessoas que até são capacitadas para subir e falar muito, falar bem, falar legal, falar emocionante. Mas, às vezes, o modo de viver dessa pessoa não é o mesmo da santidade que ela prega. É igual uma frase que eu ouvi do Alex, ele falou assim, a gente acaba arrotando santidade. Esse é o problema. Será que as pessoas mesmo precisam saber de você chegar nela e falar assim, eu sou santo? Porque ela olhar e falar assim, cara, aquele moleque ali é diferente. Não estou dizendo que ele é santo, que ele é o melhor, mas ele não é igual essas outras galeras que fazem isso. E você começa a perceber que o trabalho de transformar você em um santo é de Deus. Você não precisa mostrar isso para ninguém, porque Deus é quem vai fazer isso na sua vida. E acho que quando Deus transforma a gente ama tanto a Deus, a gente tem tanta disposição que a gente passa a suportar algumas coisas. E o amor, ele passa a ser essencial no nosso coração. Se você ler outro corajoso aí, 1 Coríntios, capítulo 13. Acho que do 1, pode ler do 4. Sai do mundo, gente. Lê do 1 mesmo, vai. Melhor. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um bombo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos, ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Aí tá. Cara, Deus fala do amor de uma forma muito interessante. Ainda que você entregasse seu corpo para ser queimado, se você não tivesse amor, isso não seria nada. Isso é tenso. Isso a gente precisa refletir sobre isso. Ainda que você tivesse o dom de falar, de cantar, de pregar, ainda que você fosse um cantor, pregador, intercessor, conselheiro, infinita, se você não tivesse amor, isso não adiantaria de nada. Porque um conselheiro, ele consegue trazer a palavra de Deus até você, de certa forma. Mas se um conselheiro sem Deus, são palavras vãs. É papo furado, como a gente diz. Um intercessor sem a presença de Deus, isso não existe. Então, se a gente não tiver amor, o amor de Deus no nosso coração, isso não adianta de nada, não adianta de nada. A gente tem que ter o amor de Deus no nosso coração de uma forma firme. E acho que o último
assim, fruto das nossas obras, é estar rendido a Deus. Como o dicionário faz falta nesse momento. Eu estava lendo no dicionário ontem e rendição, ou seja, render-se, significa o seguinte: dar-se por vencido ou submeter-se a. Será que as nossas vontades estão acima ou abaixo das vontades de Deus? Será que o que Deus tem feito para nossas vidas, às vezes você sabe que Deus falou para você não fazer aquilo, mas a sua vontade está acima da vontade de Deus? Será que as rédeas do seu coração estão na mão de quem? Na sua mão ou na mão de Deus? Estar constantes em Deus. Isso tem a ver com o render-se. Por que às vezes a gente não consegue ficar tão constante na presença de Deus? Está ali tendo uma vida diária com Deus. Será que a gente realmente se rendeu a Deus? Estar com o coração rendido a Deus. Estar com o coração rendido na presença de Deus. E estar submetido a Ele. E nessa última folha aqui, eu queria deixar essa frase para vocês. Deus cria a partir do nada. Enquanto o homem não se esvaziar e não se reduzir a nada, Deus não poderá fazer nada com ele. Se você acha que Deus ele vai construir uma vida cristã em cima dos seus pecados, das suas falhas no caráter, Ele vai primeiro te transformar para depois começar a construir em si. A construção de Deus, ela tem que ser feita com bases de Deus. Então, esteja constante na presença de Deus e peça para Deus transformar o seu coração para que Ele possa estar constante dentro dele. Onde estão nossos frutos? Onde estão os frutos que mostram que nós nos arrependemos, que nós somos dependentes, que o nosso caráter já não é mais o mesmo, que as nossas obras também não são as mesmas? Será que nós estamos precisando de um tempo de avivamento ou de arrependimento? Seja salvo, seja diferente, seja uma carta que as pessoas possam ler e seja uma carta que o título crente tenha a ver com o conteúdo. Seja luz. É isso que eu queria deixar hoje. Eu queria que, assim, eu não estou aqui para ouvir, nossa, glória a Deus e tal, mas se existe algum fruto na sua vida que você acha que não foi de Deus, que o Fábio, o pessoal estivesse aqui na frente orando, e você viesse aqui e eliminasse esse fruto da sua vida, porque aqui no versículo 19, dessa vez eu vou ler aqui rapidinho, Mateus 7, versículo 19, ele diz o seguinte: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Ou você elimina esses frutos da sua vida, ou também não diga que Jesus nunca te avisou. Então, faça isso nesse momento. Acho que não sei se vai sair tocando música, vai sair em nome de Jesus. A gente vai deixar a música tocando aí, o pessoal vai vir aqui pra frente.